Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SENASE. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SENASE, e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional. Parágrafo 1º. Entende-se por SENASE o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito com a lei. Parágrafo 2º. Entendem-se por medidas socioeducativas as previstas no artigo 112 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, as quais têm por objetivos: Inciso 1. A responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação. Inciso 2. A integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento, e Inciso 3. A desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos em lei. Parágrafo 3º. Entendem-se por programa de atendimento a organização e o funcionamento, por unidade, das condições necessárias para o cumprimento das medidas socioeducativas. Parágrafo 4º. Entende-se por unidade a base física necessária para a organização e o funcionamento de programa de atendimento. Parágrafo 5º. Entendem-se por entidade de atendimento a pessoa jurídica de direito público ou privado que instala e mantém a unidade e os recursos humanos e materiais necessários ao desenvolvimento de programas de atendimento. Artigo 2º. O SENASE será coordenado pela União e integrado pelos sistemas estaduais, distrital e municipais responsáveis pela implementação dos seus respectivos programas de atendimento adolescente ao qual seja aplicada a medida socioeducativa, com liberdade de organização e funcionamento, respeitados os termos desta lei. Capítulo 2. Das competências. Artigo 3º. Compete à União. Inciso 1. Formular e coordenar a execução da Política Nacional de Atendimento Socioeducativo. Inciso 2. Elaborar o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, em parceria com os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Inciso 3. Prestar assistência técnica e suplementação financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas. Inciso 4. Instituir e manter o Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo, seu funcionamento, entidades, programas, incluindo dados relativos a financiamento e população atendida. Inciso 5. Contribuir para a qualificação e ação em rede dos sistemas de atendimento socioeducativo. Inciso 6. Estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento das unidades e programas de atendimento e as normas de referência destinadas ao cumprimento das medidas socioeducativas de internação e semiliberdade. Inciso 7. Instituir e manter processo de avaliação dos sistemas de atendimento socioeducativo, seus planos, entidades e programas. Inciso 8. Financiar, com os demais entes federados, a execução de programas e serviços do SENASE. E Inciso 9. Garantir a publicidade de informações sobre repasses de recursos aos gestores estaduais, distrital e municipais, para financiamento de programas de atendimento socioeducativo. Parágrafo 1º. São vedados à União o desenvolvimento e a oferta de programas próprios de atendimento. Parágrafo 2º. Ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, competem as funções normativa, deliberativa, de avaliação e de fiscalização do SENASE, nos termos previstos na Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991, que cria o referido Conselho. Parágrafo 3º.
O plano de que trata o inciso 2 do caput deste artigo será submetido à deliberação do CONANDA. Parágrafo 4º. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, SDH-PR, competem as funções executiva e de gestão do SENASE. Artigo 4º. Compete aos Estados. Inciso 1. Formular, instituir, coordenar e manter sistema estadual de atendimento socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União. Inciso 2. Elaborar o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo em conformidade com o Plano Nacional. Inciso 3. Criar, desenvolver e manter programas para execução das medidas socioeducativas de semiliberdade e internação. Inciso 4. Editar normas complementares para a organização e funcionamento do seu sistema de atendimento e dos sistemas municipais. Inciso 5. Estabelecer com os municípios formas de colaboração para o atendimento socioeducativo em meio aberto. Inciso 6. Prestar assessoria técnica e suplementação financeira aos municípios para oferta regular de programas de meio aberto. Inciso 7. Garantir o pleno funcionamento do plantão interinstitucional, nos termos previstos no inciso 5 do artigo 88 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 8. Garantir defesa técnica do adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional. Inciso 9. Cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização do sistema. E inciso 10. Cofinanciar, com os demais entes federados, a execução de programas e ações destinados ao atendimento inicial de adolescente apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a adolescente a quem foi aplicada a medida socioeducativa privativa de liberdade. Parágrafo 1º. Ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente competem as funções deliberativas e de controle do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, nos termos previstos no inciso 2 do artigo 88 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como outras definidas na legislação estadual ou distrital. Parágrafo 2º. O plano de que trata o inciso 2 do caput deste artigo será submetido à deliberação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo 3º. Competem ao órgão a ser designado no plano de que trata o inciso 2 do caput deste artigo as funções executiva e de gestão do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo. Artigo 5º. Compete aos municípios. Inciso 1. Formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo respectivo Estado. Inciso 2. Elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual. Inciso 3. Criar e manter programas de atendimento para execução das medidas socioeducativas em meio aberto. Inciso 4. Editar normas complementares para a organização e funcionamento dos programas do seu sistema de atendimento socioeducativo. Inciso 5. Cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização do sistema. Inciso 6. Cofinanciar, conjuntamente com os demais entes federados, a execução de programas e ações destinados ao atendimento inicial de adolescente apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a adolescente a quem foi aplicada a medida socioeducativa em meio aberto. Parágrafo 1º. Para garantir a oferta de programa de atendimento socioeducativo de meio aberto, os municípios podem instituir os consórcios dos quais trata a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências, ou qualquer outro instrumento jurídico adequado, como forma de compartilhar responsabilidades. Parágrafo 2º. Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente competem as funções deliberativas e de controle do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, nos termos previstos no inciso 2 do artigo 88 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente,
bem como outras definidas na legislação municipal. Parágrafo 3º. O plano de que trata o inciso 2 do caput deste artigo será submetido à deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo 4º. Competem ao órgão a ser designado no plano de que trata o inciso 2 do caput deste artigo as funções executiva e de gestão do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo. Artigo 6º. Ao Distrito Federal cabem, cumulativamente, as competências dos Estados e dos municípios. Capítulo 3. Dos planos de atendimento socioeducativo. Artigo 7º. O plano de que trata o inciso 2 do artigo 3º desta lei deverá incluir um diagnóstico da situação do SINASE, as diretrizes, os objetivos, as metas, as prioridades e as formas de financiamento e gestão das ações de atendimento para os 10 anos seguintes, em sintonia com os princípios elencados na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo 1º. As normas nacionais de referência para o atendimento socioeducativo devem constituir anexo ao plano de que trata o inciso 2 do artigo 3º desta lei. Parágrafo 2º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão, com base no Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, elaborar seus planos decenais correspondentes, em até 360 dias a partir da aprovação do Plano Nacional. Artigo 8º. Os planos de atendimento socioeducativo deverão, obrigatoriamente, prever ações articuladas nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, capacitação para o trabalho e esporte, para os adolescentes atendidos, em conformidade com os princípios elencados na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo único. Os poderes legislativos federal, estaduais, distrital e municipais, por meio de suas comissões temáticas pertinentes, acompanharão a execução dos planos de atendimento socioeducativo dos respectivos entes federados. Capítulo 4. Dos programas de atendimento. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 9º. Os Estados e o Distrito Federal inscreverão seus programas de atendimento e alterações no Conselho Estadual ou Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme o caso. Artigo 10. Os municípios inscreverão seus programas e alterações, bem como as entidades de atendimento executoras, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 11. Além da especificação do regime, são requisitos obrigatórios para a inscrição de programa de atendimento. Inciso 1. A exposição das linhas gerais dos métodos e técnicas pedagógicas, com a especificação das atividades de natureza coletiva. Inciso 2. A indicação da estrutura material, dos recursos humanos e das estratégias de segurança compatíveis com as necessidades da respectiva unidade. Inciso 3. Regimento interno que regule o funcionamento da entidade, no qual deverá constar, no mínimo. A linha A. O detalhamento das atribuições e responsabilidades do dirigente, de seus prepostos, dos membros da equipe técnica e dos demais educadores. A linha B. A previsão das condições do exercício da disciplina e concessão de benefícios e o respectivo procedimento de aplicação. A linha C. A previsão da concessão de benefícios extraordinários e enaltecimento, tendo em vista tornar público o reconhecimento ao adolescente pelo esforço realizado na consecução dos objetivos do plano individual. Inciso 4. A política de formação dos recursos humanos. Inciso 5. A previsão das ações de acompanhamento do adolescente após o cumprimento de medida socioeducativa. Inciso 6. A indicação da equipe técnica, cuja quantidade e formação devem estar em conformidade com as normas de referência do sistema e dos conselhos profissionais e com o atendimento socioeducativo a ser realizado, e inciso 7. A adesão ao sistema de informações sobre o atendimento socioeducativo, bem como sua operação efetiva. Parágrafo único. O não cumprimento do previsto neste artigo sujeita as entidades de atendimento, os órgãos gestores, seus dirigentes ou prepostos à aplicação das medidas previstas no artigo 97 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 12.
A composição da equipe técnica do programa de atendimento deverá ser interdisciplinar, compreendendo, no mínimo, profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social, de acordo com as normas de referência. Parágrafo 1º. Outros profissionais podem ser acrescentados às equipes para atender necessidades específicas do programa. Parágrafo 2º. Regimento interno deve discriminar as atribuições de cada profissional, sendo proibida a sobreposição dessas atribuições na entidade de atendimento. Parágrafo 3º. O não cumprimento do previsto neste artigo sujeita as entidades de atendimento, seus dirigentes ou prepostos à aplicação das medidas previstas no artigo 97 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Seção 2. Dos programas de meio aberto. Artigo 13. Compete à direção do programa de prestação de serviços à comunidade ou de liberdade assistida. Inciso 1. Selecionar e credenciar orientadores, designando-os, caso a caso, para acompanhar e avaliar o cumprimento da medida. Inciso 2. Receber o adolescente e seus pais ou responsável e orientá-los sobre a finalidade da medida e a organização e funcionamento do programa. Inciso 3. Encaminhar o adolescente para o orientador credenciado. Inciso 4. Supervisionar o desenvolvimento da medida. Inciso 5. Avaliar, com o orientador, a evolução do cumprimento da medida e, se necessário, propor à autoridade judiciária sua substituição, suspensão ou extinção. Parágrafo único. O rol de orientadores credenciados deverá ser comunicado, semestralmente, à autoridade judiciária e ao Ministério Público. Artigo 14. Incumbe ainda à direção do Programa de Medida de Prestação de Serviços à Comunidade selecionar e credenciar entidades assistenciais, hospitais, escolas ou outros estabelecimentos congêneres, bem como os programas comunitários ou governamentais, de acordo com o perfil do sócio-educando e o ambiente no qual a medida será cumprida. Parágrafo único. Se o Ministério Público impugnar o credenciamento, ou a autoridade judiciária considerá-lo inadequado, instaurará incidente de impugnação, com a aplicação subsidiária do procedimento de apuração de irregularidade em entidade de atendimento regulamentado na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo citar o dirigente do programa e a direção da entidade ou órgão credenciado. Seção 3. Dos programas de privação da liberdade. Artigo 15. São requisitos específicos para a inscrição de programas de regime de semiliberdade ou internação. Inciso 1. A comprovação da existência de estabelecimento educacional com instalações adequadas e em conformidade com as normas de referência. Inciso 2. A previsão do processo e dos requisitos para a escolha do dirigente. Inciso 3. A apresentação das atividades de natureza coletiva. Inciso 4. A definição das estratégias para a gestão de conflitos, vedada a previsão de isolamento cautelar, exceto nos casos previstos no parágrafo 2º do artigo 49 desta lei. Inciso 5. A previsão de regime disciplinar nos termos do artigo 72 desta lei. Artigo 16. A estrutura física da unidade deverá ser compatível com as normas de referência do SINASE. Parágrafo 1º. É vedada a edificação de unidades socioeducacionais em espaços contíguos, anexos, ou de qualquer outra forma integrados a estabelecimentos penais. Parágrafo 2º. A direção da unidade adotará, em caráter excepcional, medidas para a proteção do interno em casos de risco à sua integridade física, à sua vida, ou à de outrem, comunicando, de imediato, seu defensor e o Ministério Público. Artigo 17. Para o exercício da função de dirigente de programa de atendimento em regime de semiliberdade ou de internação, além dos requisitos específicos previstos no respectivo programa de atendimento, é necessário: Inciso 1. Formação de nível superior compatível com a natureza da função. Inciso 2. Comprovado experiência no trabalho com adolescentes de, no mínimo, 2 anos. Inciso 3. Reputação ilibada.